Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar sobre a continuidade do avanço ucraniano ali na região de Kherson. A contraofensiva continua liberando mais um monte de cidadezinhas ali. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, antes da gente entrar aqui de novo na parte sul, que é a parte que interessa mais, vamos dar uma recapitulada aqui como é que está a linha de frente. Novamente tivemos uma série de bombardeios aqui na região norte aqui da Ucrânia. A gente já explicou isso em outros vídeos. Esses bombardeios, embora causem danos, embora sejam problemáticos, eles não indicam uma eventual invasão russa nessa região. Os russos não têm condições de fazer isso. Na verdade, a ideia deles com esses pequenos bombardeios aqui é manter o exército ucraniano preso aqui, né? Eles não podem, a Ucrânia não pode tirar as forças que estão nessa região, porque aí sim eles invadiriam. Então, fazem esses bombardeios, causam danos, mas não é nada que a gente deva se preocupar em termos de piora para o futuro. Hoje, novamente, houve uma série de bombardeios aqui em Kharkiv. A imensa maioria, a quase totalidade, são alvos civis, que, né, realmente é maldade dos russos, pura e simples. Enfim, a boa notícia é que alguns foram interceptados, como, por exemplo, a gente viu aqui alguns sendo lançados de Belgorod e alguns foram interceptados pelas defesas antiaéreas ucranianas, né? Em termos de mudança aqui na linha de frente, não houve nada significativo aqui em Kharkiv. Também no resto dessa linha não houve nada de mudança. Os russos tentaram avançar aqui em Bakhmut, próximo a Bakhmut, mais ao sul, e tentaram também avançar aqui em Soledar. Lembrando que esse mapa aqui já está desatualizado. Ontem a gente avisou que os ucranianos conseguiram avançar aqui, retirar totalmente os russos de Soledar, mas eles tentaram recapturar a cidade novamente hoje, mas não tiveram sucesso também. Foi contida esse avanço deles, né? A gente não teve nenhum avanço também aqui na região de Pisk. De novo, Pisk continua sendo contestada aqui. Essa frente aqui, cujo objetivo é tomar Avdiivka, não caminhou de ontem para hoje. O que a gente teve foi uma explosão muito forte aqui em Orlivka. Essa explosão aqui, um grande depósito de munição lá em Orlivka, né? E aí chegamos aqui na região de Kherson, onde efetivamente a gente tem um monte de novidade interessante. A começar pelo ato simbólico, que essa foto ficou muito marcada, né? Dos ucranianos retomando a cidade de Visokopilya. Visokopilya era numa área que já tinha sido retirada, estava indo e voltando entre russos e ucranianos há algum tempo. Vocês lembram, em determinado momento, os ucranianos conseguiram render uma grande guarnição de cerca de 1000 russos nessa cidade. Ela estava totalmente tomada, porque os ucranianos já tinham tomado essa região aqui. Aparentemente, esses russos, a gente ficou sabendo agora, eles conseguiram fugir depois para recuar para a parte ocupada pelos russos. De qualquer forma, a notícia é positiva, os ucranianos retomaram de vez Visokopilya. E não foi só Visokopilya não, tá? Tem um monte de outras cidades aqui nessa região aqui. Então aqui, ó, nesse outro mapa aqui, ele mostra as áreas tomadas pelos ucranianos, as áreas que estão em poder dos russos, que é o vermelho, e o amarelo, que seria, digamos, a área que está em disputa, né? E, segundo o comunicado das forças ucranianas, a cidade de Novokresensk, ela teria sido bombardeada pelos russos, o que indicaria que ela deve estar na mão dos ucranianos, né? Só que Novokresensk é essa cidade aqui. Pode ser que os ucranianos já tenham avançado bastante aqui na linha de frente, né? Tem gente dizendo que talvez eles tenham digitado errado o nome, que seja essa outra cidade aqui, Novozekensk, que não é exatamente a mesma coisa, talvez eles só tenham digitado o nome errado, pode ser, né? Mas vamos ficar de olho nisso daqui. De qualquer forma, várias outras cidades aqui já estão em poder dos ucranianos nessa região, né? E um ponto importante é aqui a Shelsk. E outro ponto importante, a gente já falou isso no vídeo de ontem, Arkhangelsk, que é essa cidadezinha aqui, que nesse mapa ela ainda aparece como sendo dos russos, mas que na verdade os ucranianos já tomaram a cidade também, né? Dá para ver que tem várias cidades aqui, ó, que nesse mapa ainda aparecem como nas mãos dos russos, mas que já foram liberadas pelos ucranianos. Então a contraofensiva está avançando bastante rápido aqui na região de Kherson.
A estimativa que alguns analistas estão fazendo é de 2 meses para os ucranianos conseguirem limpar toda essa margem direita aqui do Dnipro, né, do rio de Dnipro. É lógico, os ucranianos continuaram com a estratégia de atingir depósitos de munição e agrupamentos de soldados na retaguarda russa, né? Então aqui foi um depósito de munição em Tomina Balka, que foi atingido, um grande depósito de munição, dá para ouvir os sons ali da munição explodindo. Tomina Balka fica nessa região aqui, ó. Mas não só isso, também houve uma explosão grande em Olensk, mais uma explosão em Olensk. Olensk lembra essa cidadezinha do lado de cá, né, do rio de Dnipro. O que está acontecendo, a gente já explicou ontem, os russos não conseguem atravessar com velocidade a ponte, então eles estão chegando com a munição aqui e vão atravessando a munição através de balsas. E foi atingido ontem esse grande depósito de munição naquela região, né? Mas não foi só isso. Também Balakliva, outro depósito, foi atingido ali na região de Kharkiv. As pontes da região sofreram mais uma rodada de destruição. Então essa aqui foi a explosão na ponte de Darivsk, que é essa ponte aqui, ó, no rio Ingulets. A ponte já estava destruída, mas parece que essa explosão aqui foi numa acumulação de equipamentos e munição russa que estava próximo ali. Mais uma vez, os russos tentando atravessar equipamento através do rio, numa balsa, alguma coisa assim. Os ucranianos foram lá e atingiram esse acúmulo de material russo nessa região, né? Aqui foi a ponte de Antonivka, foi novamente atingida, mas repara que, mais uma vez, não é exatamente na ponte, é na região ali, ou seja, visando principalmente acho que foi na ponte também, né? Mas visando também as barcaças que estão ali na região. Isso aqui foi filmado numa barcaça por um carro civil, tá vendo? Evidentemente os ucranianos não vão atingir as barcaças com carros civis, mas certamente as que estão sendo usadas pelos militares ali estão fazendo a festa com isso, né? E a ponte está realmente num estado deplorável neste momento. Dá para ver que sobrou muito pouca coisa aqui depois dos últimos golpes, né? Aqui mais uma vez a imagem da ponte. E também teve novamente ataque hoje. Não estou repetindo a notícia, tá, gente? Isso aqui é porque teve ontem, mas teve hoje também. Ataque na Nova Kakhovka, na represa de Nova Kakhovka. Mais um caso aqui de explosão, né? Não necessariamente, pode ser como eles estão dizendo aqui, para acabar de destruir a parte da rodovia, desculpa, da ferrovia que estava passando aqui. A gente mostrou ontem que a rodovia já tinha caído totalmente, tinha colapsado totalmente, mas a ferrovia ainda tinha ali, né, os trilhos ainda estavam ficando, talvez eles pudessem usar algum suporte ali para usar aqueles trilhos, talvez seja para acabar com isso, ou talvez seja, de novo, algum acúmulo de munição e equipamento que os russos estavam botando ali próximo, justamente no intuito de passar de alguma outra forma, usar uma ponte de engenharia ou alguma coisa assim para passar isso daí. Os ucranianos foram lá e acabaram de destruir hoje, né? Isso daqui é um outro ponto, os russos estavam usando, parece que um outro local para fazer travessia por barcaças, né? Eles chamam de ponton aqui, mas não é, na verdade, uma ponte temporária, não é um pontão, como o pessoal fala. É na verdade, uma barcaça que estava fazendo a travessia do rio em Lvov, Lvov, entre Nova Kakhovka e Kherson. Então aqui, em algum lugar por aqui, eles estavam usando uma barcaça para tentar passar munição para lá, como a gente explicou para vocês. Esse é justamente a estratégia ucraniana, né? Ela cercou cerca de 20 mil soldados russos nessa margem direita do Dnipro e não deixa o pessoal ser abastecido através aqui do rio Dnipro e tá comendo pelas beiradas aqui, tá? Olha só que eles fizeram até uma atualização do mapa aqui, ó, nesse momento que a gente falou para colocar aquela nova cidade aqui. Interessante. Bom, então, ou seja, essa é a estratégia dos ucranianos, isolar essa parte toda aqui, não deixar a comunicação. É lógico que os russos iriam tentar barcas em outros lugares aqui no meio do caminho, mas tão logo elas são descobertas, os ucranianos dão um jeito de bombardear essas coisas, né? Ontem a gente falou para vocês que houve um grande bombardeio próximo da ponte de Antonivka.
justamente de equipamentos militares russos que estariam tentando passar pela ponte de Antonivka, e aparentemente hoje a gente tem a imagem disso. Dá para ver que realmente virou um monte de ferro velho ali na estrada que liga a ponte de Antonivka, né? A gente tem essas imagens porque, como você pode imaginar, essa ponte ela não é usada apenas pelos militares, ela é usada por civis também, e aí algum civil lá de Kherson passou pela região e filmou o estrago que foi feito pelos ucranianos ontem aqui, né? Realmente destruiu bastante coisa dos equipamentos que eles estavam planejando. E não foi só lá, né? A gente tem aqui mais um monte de equipamento deixado para trás pelos russos ali na região. Então tudo isso daqui são equipamentos russos abandonados na fuga deles ali da região de Kherson. Aqui um outro ponto, né? Um outro equipamento deixado também por eles. Segundo está dizendo aqui, são as forças de elite da Rússia que fugiram ali de Kherson, né? Lembra que esse foi aquela estratégia ucraniana de avisar, de telegrafar que, olha, vamos invadir, vamos fazer a contraofensiva, teve por objetivo justamente fazer com que a Rússia mandasse muitas tropas lá para a região de Kherson, que acabaram todas elas aprisionadas ali naquela região agora, né? Então parece que isso daqui é das forças de elite da Rússia, não sei, né? Pode ser que o cara esteja sendo só irônico no post dele aqui. Mas de qualquer forma deixaram para trás um monte de equipamentos aqui, né? Aqui um outro local também retomado pelos ucranianos, dá para ver um monte de equipamento que também foi deixado pelos russos, um monte de foguetes aqui, de manpads, bandeiras da Rússia, da Marinha Russa, mais um monte de equipamento aqui, tudo isso aqui é local, base russa que foi retomada pelos ucranianos lá em Kherson já, né? Na região de Kherson. Quando eu digo Kherson, entenda a região completa, não a cidade ainda. A briga ainda não chegou na cidade, né? Embora já tenham havido vários bombardeios lá. E ontem também atingiu-se a marca de 1.000 tanques perdidos pela Rússia, confirmados visualmente, tá? Porque tem uma contagem de número de tanques perdidos pela Rússia que já está em mais de 2.000, mais de 2.300. Mas é aquele negócio, é contagem feita pelo exército ucraniano e não se tem uma confirmação muito firme disso daí. A gente já falou sobre isso, realmente é complicado, esses números, a gente só vai ter certeza sobre eles depois da guerra, muitos anos depois da guerra acabar. Então, o que a gente pode ter de melhor são justamente essas estimativas, mas nesse caso aqui, o que significa perdas confirmadas? É porque tem foto do tanque destruído lá da Rússia, né? Então, esse pessoal fica contando essas coisas na internet, tem sites, tem pessoas que fazem essa contabilidade, vamos dizer assim, e ontem atingiu exatamente 1.000 tanques confirmados visualmente, ou seja, que se tem imagem do tanque destruído, então tem a confirmação real, né? Desses tanques, 38% são tanques feitos na União Soviética, ou seja, tanques mais antigos, T-72, T-80, 58 e T-62, 64, ou seja, esses aqui são os tanques mais antigos, mas também os mais novos feitos na Rússia, que são os T-72, 276 e o T-80, 120, outros não determinados e coisa e tal, e até T-90, né? 22 T-90 já foram perdidos aqui. Esses fazem uns 2/3 que foram perdidos aí pela Rússia, né? Além disso, se você contar só os últimos dias, né, entre 1º de agosto e setembro, e 3 de setembro, ou seja, um mês de agosto, basicamente, dá para ver aqui em amarelinho o que foi perdido recentemente no mês de agosto, né? E lógico, os tanques destruídos visualmente confirmados são sempre um limite inferior do número, né? Porque evidentemente deve ter vários outros tanques que foram destruídos e não tem foto do tanque destruído. Então, esse número aqui é o mínimo que já foi perdido pela Rússia. Em qualquer outro exército do mundo, isso seria o fim do exército. O exército brasileiro sequer tem 1.000 tanques. Não é só isso, não. O exército inglês não tem 1.000 tanques, o alemão não tem 1.000 tanques. Mas a Rússia realmente sempre teve uma força muito considerável de tanques. Para eles, 1.000 não é um número tão grande assim. Agora, sendo os números que os ucranianos contaram de 2.300, aí a coisa é diferente, inclusive porque são muitos dos tanques mais modernos. A Rússia diz que tem 14.000 tanques no total. Mas desses 14.000 tanques, muita coisa é antiga, muito antiga, e muita coisa é sucata. É coisa que vem desde a época soviética e não está nem sendo tratado.
Então, as perdas russas em termos de tanque nessa guerra realmente são muito grandes. Lógico, a Ucrânia também perdeu uma quantidade considerável de tanques, mas ela tem a vantagem de poder ser suprida por forças ocidentais. Então aqui você vê, por exemplo, um comboio de mais de 20 AFVs, né, que são veículos de transporte de tropas, né, mas veículos com resistência à mina e protegidos contra emboscada, enfim. São veículos bastante modernos, doados pelo Ocidente, que estão sendo usados pela Ucrânia. Isso aqui também é lá em Kherson. Evidentemente, essa foto, esse filme aqui deve ser de alguns dias atrás. Eles não deixariam vazar uma imagem dessa recente, né? Outra informação interessante é esse aviso aqui das forças aéreas ucranianas, avisando que eles fizeram mais de 30 ações lá na região de Kherson e em outras regiões do fronte de batalha também ontem. Então ela está muito ativa na região, está dando apoio à equipe, aos ucranianos lá em terra, em Kherson, né? Inclusive, lembra, os russos avisaram alguns dias atrás que tinham destruído totalmente a força ucraniana, a força aérea ucraniana. Pela quarta vez eles falaram que tinham destruído totalmente a força aérea ucraniana. E daí soltaram alguns videozinhos aqui dos helicópteros ucranianos andando em cima de rodovias. É lógico, eles estão fazendo isso para evitar o radar, né? Mas tem vários videozinhos do pessoal fazendo ataques na região de Kherson, né? Muita coisa mesmo. E o mais interessante disso daqui não é nem você ver contradizer os russos, porque que os russos estão mentindo, todo mundo sabe. O interessante disso daqui é você ver como é que a dita superioridade aérea russa não se confirmou. Ao contrário, os ucranianos continuam nos céus lá, continuam realizando operações e cada vez mais fortes. Ao contrário, na região de Kherson, a informação que se tem é que é a força aérea russa que não consegue agir. A gente viu ontem os soldados russos lá discutindo nos blogs, reclamando que não tinham apoio aéreo, que não conseguiam apoio de avião, porque, ao contrário, quem está dominando os céus ali na região de Kherson é a Ucrânia. E outra coisa curiosa, né? No início dessa guerra a gente tinha muitos vídeos desse tipo, do Bayraktar, né? Aquele drone turco e coisa e tal, que destruía tanques e coisa e tal, foi muito usado no início da guerra. Só que, à medida que foi passando o tempo, os russos começaram a ajustar os sistemas antiaéreos deles para os Bayraktar, né? Então começou a ficar mais raro ter esse tipo de coisa, porque as defesas antiaéreas russas estavam destruindo os drones da Bayraktar, né? O fato da gente voltar a ver esse tipo de coisa, que são vídeos, né, do pessoal destruindo tanques ali na região de Kherson também, vídeos todos da região de Kherson. Tem mais esse daqui, ó. Tem mais esse daqui, que novamente, ou seja, todos ali na região de Kherson. O fato de a gente estar vendo esses vídeos significa que a defesa antiaérea russa na região não está funcionando. Eles não estão conseguindo, de fato, manter a proteção dos céus ali naquela região. E isso, lógico, é mais uma boa ideia, uma boa notícia para os ucranianos, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre a contraofensiva que está fazendo progresso verificável no sul e no leste. E aqui ele lembra daquela cidade que a gente falou de ontem, né, que os ucranianos de fato avançaram aqui na região de Ozirne, atravessaram o rio e tomaram a cidade aqui. Então, ou seja, estão lembrando que há progresso verificável, o pessoal consegue verificar que houve esse avanço. Eles falam também sobre aquele disparo feito de MLRS que a gente mostrou ontem, sendo feito de dentro da usina de Zaporizhia, que novamente, né, estava claro que estavam usando isso de forma militar, né? Esse daqui é um vídeo feito por ucranianos sacaneando o pessoal que vai se alistar no exército russo. Eu achei muito engraçado. Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать?
узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы. Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Командир здесь только для того, чтобы ты мог увидеть в нем врага. Потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг — это ты. Вчерашний ты. Твоя задача — выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра первый день твоей новой жизни. Bom, eu não vou traduzir toda a parte do inglês porque é grande a coisa, mas basicamente ele está falando, não, faça parte do exército russo, você vai ter um monte de vantagem, vai poder ver como é que um HIMARS é de perto e coisa e tal. E no final das contas, só besteira, né? Você vai ter 2 semanas de treinamento básico e vai ser colocado como bucha de canhão na frente de batalha e coisa e tal. Enfim, só sacaneando o cara. Aí no final fala que o pagamento é não sei quantos trilhões de rublos, né? Ou seja, vai ganhar dinheiro pra quê, né? Você vai morrer no final das contas. Mas enfim, bem interessante esse videozinho aqui. Bom, essa outra história aqui é uma história engraçada, né? Um grupo de hackers ucranianos usaram perfis de mulheres atrativas em redes sociais para enganar os russos e pediam fotos deles, né, para provar onde é que eles estavam, quem eles eram, coisa e tal. E os idiotas russos mandaram fotos com geolocalização, né, com a informação na própria imagem do local onde eles estavam, e daí isso permitiu algumas bases destruídas pela artilharia ucraniana dessa forma, né? Realmente, esse meme aqui, ó, nós temos sorte que eles são tão estúpidos, está ganhando muita força por lá. Bom, e o grupo de investigação ucraniano de crimes de guerra já apontou esses mais 2 generais russos que existem provas de que eles cometeram crimes de guerra durante a guerra, né? Então é o general Yesudula Abshev e o outro é o Alexander Shaiko. Então são esses 2 caras aqui que são já procurados por crimes de guerra na Ucrânia, né? É lógico, a gente sabe, enquanto estiver rolando a guerra, enquanto eles não forem capturados, enquanto a Rússia não tiver aceito um acordo de paz que envolva devolver todos os prisioneiros, todos os acusados de crime de guerra para sofrerem processo no Ocidente, isso não vai fazer nenhum efeito. Mas a verdade é, esses 2, por exemplo, nunca mais vão poder sair da Rússia, mesmo que a Rússia ganhe essa guerra, né? Outro exemplo de arma que deve fazer uma diferença enorme são os NASAMS, né? Que são as defesas antiaéreas americanas que estão sendo instaladas na Ucrânia. Ninguém sabe quanto tempo vai levar para instalar isso. Isso não é uma coisa rápida. Tem gente falando que vai levar alguns anos até isso estar operacional. Mas, segundo diz o pessoal aqui, não, nem tanto. Talvez algumas semanas, porque é bem mais rápido de montar do que parece. De qualquer forma, é um sistema de antiaéreo muito mais avançado que os que a Ucrânia tem hoje, muito mais avançado até do que os que a Rússia tem hoje, né? E daí coisas como esses bombardeios em Kharkiv e Mykolaiv e outras cidades que são seguidamente bombardeadas pelos russos, isso pode acabar muito em breve com esses NASAMS protegendo essas cidades, né? E por último, a informação de que a China bloqueou 100 bilhões de dólares em ativos russos dentro da China. Olha que coisa. É o que eu digo para vocês. Essa ideia do mundo multipolarizado que o Putin deseja, né? Ele tem essa vantagem toda, ele fala, não, que vamos ter um mundo multipolarizado, ao invés de apenas confiar nos Estados Unidos, você vai ter vários países. Isso até parece uma coisa boa num primeiro momento, você não ter uma coisa absoluta, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês, se os outros polos vão ser Rússia, China, países autoritários dessa forma, ditaduras, então não tem vantagem nenhuma, é melhor ficar com os Estados Unidos mesmo. Por quê? O que acontece nesse caso? Olha só, a China bloqueou os 100 bilhões de dólares que a Rússia tinha em reservas quando a Rússia tentou usar essas reservas. A China não é um parceiro confiável, está todo mundo vendo isso. A China está passando por uma grande crise econômica lá por conta da falência da Evergrande, de outras grandes incorporadoras que estão com problemas lá, e muitos ocidentais também estão com problema para tirar dinheiro da China. Não é fácil tirar dinheiro de lá, e agora a própria Rússia descobriu isso. E a Rússia não seria diferente. Quem botou dinheiro na Rússia, por exemplo, neste momento, não consegue tirar o dinheiro de lá.
Então, veja, ter múltiplos polos que você não pode confiar, para quê? Não tem jeito, né? Enfim, mostra essa situação aqui, primeiro que esse mundo multipolar não é uma boa coisa realmente. E outra coisa é que as relações entre China e Rússia não estão assim tão bacanas quanto o Putin gostaria que estivessem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.